Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. E o papo hoje é porque, como todo mundo sabe, o SEO morreu. Não é isso, Fabiana Amaral? Será? Agora a gente trouxe uma convidada de dentro de casa, que é a Priscila Dantas, líder técnico de SEO da Math. Pri, prazer te receber aqui. Obrigada, eu estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês. E será mesmo que o SEO morreu? O SEO ele vem passando, né, por transmutações nesse meio período, desde ali de 2016, que foi quando realmente veio para o Brasil muito forte o SEO. E desde então, todas as mudanças vêm sido falada que o SEO vai morrer, ou de alguma forma ele vai parar de existir. Só que não, né? Não tem como o SEO parar ou o SEO morrer, porque ele é uma das maiores vertentes que hoje o mercado, tanto do tráfego pago quanto do tráfego orgânico, ele tem para realmente crescer. Porque sem a alimentação do tráfego orgânico, a gente não tem a movimentação do tráfego pago, né? Então, por conta disso, o SEO ele vem se modificando, mas ele não vai morrer. Eu gosto quando falam assim que alguma coisa morreu. Porque, assim, eu sou um pouco mais velho que você, pouca coisa, assim, umas 2 décadas mais ou menos. Mas aí a gente já tá ouvindo há muito tempo que primeiro, né, meu avô falava, diziam que ia matar o rádio, a TV. E aí depois eu ouvi que a TV ia morrer com a internet. Aí veio os blogs, aí quem vai morrer é o jornal. E o que a gente acaba percebendo ao longo do tempo, né, é que as mídias se modificam. Então tu vai ver, assim, vamos pegar o rádio como um baita exemplo. O rádio já morreu quando nasceu a TV, já morreu quando começou a internet, já morreu com os podcasts, ele já morreu o tempo inteiro. E ele tá lá. Né? Ele acabou sendo uma mídia com outro tipo de utilidade, que serve para outra coisa, que hoje até se propaga além de ondas de rádio. Né? Tem muito mais gente conseguindo criar, né, também na internet, ao mesmo tempo, fazendo que virou um podcast, né? Os programas de rádio virando podcast. Isso que eu ia falar, e foram pra TV, né? Foram pra TV. Assim, saiu da bolha, digamos assim. E alguns se mantêm lá, fiéis, porque tem o público, tem o nicho. O que eu entendo, e aí eu queria colocar para você como especialista, é que me parece que a gente tem uma mudança de comportamento básica. Eu tava olhando uma notícia hoje, e essa que a gente não combinou, tá, gente? Então é bem pra dar sacanagem mesmo com ela, desculpa. Que o Stack Overflow colocou, né, mostrou ali uma redução do tráfego direto dele. Então tá. Então a gente percebe que essa redução, ela começa a ficar, quanto mais íngreme a redução do tráfego direto, maior é ela acompanha praticamente os lançamentos das AIs de apoio a código. Então, assim, agora a maior, quando teve o GitHub Copilot, depois no ChatGPT 4o, que ele já começa a fazer o código muito bem, na One Preview, então esses modelos vão acabando. Você fala assim, mas então agora o Stack Overflow morreu? Não. Porque assim, o código em tese está nele. As coisas, os tomates vão se acertar ainda nessa caixa. A gente mudou de caixa, mas tudo vai mudar. Eu percebo muito mais ansiedade em falar que algo morreu, porque você está com medo de não entender o futuro, do que qualquer coisa parecida. Você está dentro do mercado trabalhando com isso todo dia. Quando você vê o que as pessoas te pedem, o que as comunidades colocam, você também percebe muito mais essa ansiedade porque eu não sei o que está acontecendo? Sim. Inclusive, foi até o motivo, né, de um dos porquês de eu ter ido atrás, até um pouco pioneira nessa parte. A MEF, inclusive, tem esse diferencial. A gente é pioneiro em buscar e, sei lá, procurar conteúdos que realmente falem sobre. Então, foi realmente esse insight que eu tive. Nas comunidades, principalmente fóruns de SEO, estavas comentando muito, como é que vai ser agora? Acabou nossa profissão. E aí eu falei, cara, não tem como. Por quê? Vamos entender, então, qual que é a lógica que a IA vai estar entregando de conteúdo para as pessoas, para os usuários. Por quê? O SEO, ele não se fala só de Google, né? A gente tem o SEO no TikTok, no YouTube, até agora também vai ter no WhatsApp, né? Então, assim, a gente tem várias visões de SEO. Então, assim, por que ele iria acabar? Então, eu fui atrás, investigar o porquê e como seria, então, as entregas que a IA iria fazer para os usuários. E com isso a gente chegou, né, numa visão, no estudo que eu fiz de fora. Esse estudo ele começou, inclusive, sendo aplicado
se eu não me engano, foi na Arábia, alguma coisa assim. Foi na Arábia. E aí eles começaram a ver como seria, então, a resposta dos conteúdos sobre a Gemini. Que seria de 80% dos conteúdos que estavam, ranqueando, só que com produção de ChatGPT, enfim, não era um conteúdo limpo, um conteúdo realmente otimizado, estava posicionando dentro de 8% ali, de 80%, de depois da SERP, né? E aí, qual que era a diferença? A Gemini hoje, ela entrega aquela parte visual de quando a gente busca ali, né? E aí ela tem as referências ao lado, com as URLs. Isso é o diferencial para o SEO, por quê? Se eu coloco um conteúdo bacana, um conteúdo bom, que realmente entregue algo que a pessoa está pesquisando, ela vai clicar naquele link. Automaticamente isso vai me trazer lead. Ela vai querer entender aquilo, né? Vai me gerar o tráfego, a assertividade. A mim parece um pouco aquele momento que começou a aparecer o Zero Search Result. Só calma. Vamos abrir um baita parênteses aqui? Explica. Tá bom. Tem Vamos que lá, ter um gente. momento alto. Primeira coisa, Zero Search Result é quando você faz aquela busca no Google, tipo assim, como melhorar a dor nas costas. Ele te entrega um conteúdo ali na frente, aquele conteúdo veio de algum site, mas você não precisou entrar para ver. SERP, né? Depois da SERP, depois dos microconteúdos que o Google vai entregar, ali aquelas perguntas que ele já traz e você abre, aquilo são um tipo de SERP, que a gente também falou. Busca do Gemini, que a gente está falando, Gemini é a inteligência artificial do Google. Se você ouve esse podcast aqui muitas vezes e não sabe isso, aí shame on you. Bom, mas ele inclusive aparece escrevendo como se ele estivesse dando uma resposta, né, como uma inteligência artificial dando ali, como um GPT, e do lado está aparecendo alguns links. Só para a gente categorizar. Não consegui entender tudo isso. Pausa e vai fazer a busca no Google, vai. Depois você volta. Bom, voltou? Deu tempo? Ótimo. Então, dito isso, quando veio o Zero Search Result, que ele já entregava ali uma parte do conteúdo que respondia a sua query, né, a sua busca, um monte de gente ficou desesperado. E a gente teve que aprender a lidar com isso. A gente estava lidando com uma coisa diferente. Eu sei que dá ansiedade. Eu falei esses dias para um amigo meu para o Felipe Collins, ele colocou até no destaque da newsletter dele. A gente trabalhar com o Google é dançar com o urso. Você está correndo numa floresta e encontrou o urso. Ele fala, vou dançar contigo. Você dança, né? Porque assim, se você dançar mal, ele ainda te mata. Só que se você correr, ele também te mata. Então, não tem muito. Ele é muito grande pra gente querer não ir junto. E aí você tem que entender, você falou, como eu faço para que ele me use para dar aquela resposta? Acho que a pergunta é para esse lado, e não como é que eu, desisto, não faço mais. É como eu faço para eu ser uma das referências daquele link. Exato. E aí eu devolvo a pergunta para você, como é que as pessoas fazem para ser uma das referências daquele link? E aí a gente fez um experimento aqui dentro da MEF, né, com um dos nossos clientes, e obtivemos até mais de 200% de cliques e impressões, né, a partir desse teste de conteúdo, que foi aplicando conteúdo útil para servir a Gemini. E como que eu fiz isso? Procurando em sites de perguntas, então seriam long tail, que seriam palavras-chave de cauda longa, né, para que as pessoas linkassem com o que as pessoas estivessem perguntando na SERP. Então, assim, vamos supor, ela perguntou ali como que eu encontro uma empresa de tecnologia que me forneça dados. Como que ela encontraria a MEF nisso? Ou ela encontraria outras empresas. Então, assim, é gerar um entendimento para que a IA te entregue. E não que a pessoa busque algo e apareça uma ampla cartela para ela escolher. Mas o que a pessoa normalmente entende? Aí a gente entra para a parte do neuromarketing, que também é uma das minhas áreas aí de formação. As pessoas, quando elas entram na SERP do Google, elas querem uma resposta imediata, né? Isso não só na Gemini, mas também no Google e em qualquer outra plataforma, principalmente TikTok hoje em dia. Então, elas querem uma resposta muito rápida daquilo. Como que ela vai obter uma resposta rápida se ela tiver que ler um conteúdo muito grande, como um post num blog? Então, a ideia é fazer com que o post no blog responda às perguntas dessa pessoa. Então, vai entregar, ou o post que tiver dentro do conteúdo da página em si, ela entregue, números, porcentagens de algo que ela quer fazer, de uma ação, ou de contratar alguma empresa que tenha uma taxa menor,
Então, evidenciar isso dentro da página vai auxiliar com que a Gemini identifique, entregue para a pessoa, ela vai ver as referências de link ali do lado e vai acabar clicando. Então, esse é o diferencial. O SEO, ele não morre. Ele é otimizado para gerar, então, o entendimento, ou então gerar a resposta da pergunta que a pessoa está realmente querendo fazer. Então, aí você torna algo muito mais assertivo e baseado com dados, que a gente é o que muito forte, é onde a gente consegue metrificar. Então, como que metrifica isso? Não tem exatamente um dado que a gente consiga posicionar, olha, deu certo isso aqui. Mas o que mais é assertivo para nós, como oferecer para o cliente, é a conversão. Então, no caso, a gente aumentou a conversão orgânica e aumentou o pago também, tráfego pago. Então, com isso, você tem como otimizar duas vertentes, diminuindo ali o custo para o cliente também. Ô Pri, a gente está falando do SEO muito nesse lado de conteúdo, mas ele tem um lado de estrutura técnica que valoriza e traz muito em contexto a experiência do cliente que ele vai ter ali no portal. Conta um pouco o que é esse outro lado também. Aí a gente entra na parte do SEO técnico, que também tem muito a ver com a Gemini. Até, não sei se todo mundo conhece o termo, mas as snippets, né, que aparecem ali na SERP do Google também são perguntas geradas de respostas. E com isso a gente consegue otimizar o SEO técnico, né, que o SEO ele é muito grande. Tem o SEO off-page, on-page, que a gente trabalha a parte técnica e a parte externa de tudo que vai para fora do site. E a parte técnica é muito trabalhada, principalmente na parte de auditoria, onde a gente identifica onde tem gaps, onde tem, sei lá, um problema de carregamento na página, ou um problema de delay ali na entrega da resposta que o usuário entrou na página, então alguma coisa na página que não carregou de forma efetiva. Isso também funciona para o Google, porque ele qualifica a sua velocidade, né, a velocidade que o seu site entrega o conteúdo ou entrega uma imagem, como sendo algo bom. Então, se ele demora muito para carregar uma imagem, um conteúdo, um texto, um banner que seja, o Google automaticamente entende que você está desqualificado para o usuário dele. Então, aí a gente faz a parte de auditoria toda, técnica mesmo, para ver meta tags, o que a gente tem, o que não tem, o que o cliente está precisando, o que precisa ser feito. E aí é uma auditoria bem minuciosa ali. Fazer um ponto que vale a pena, quem está ouvindo, a gente já fala, já trabalha com SEO, ou já sabe o que é isso. Tá, mas isso aí já precisava, mas a gente não falou que o básico não tem que continuar sendo feito, né? Com certeza. Então, quer dizer, se você já tinha um bom trabalho de SEO, tanto no on-page quanto no off-page, entendendo o tipo de pergunta, trabalhando bem long tail, em tese você já tem uma boa parte desse trabalho agora da otimização, pensando na entrega que o Gemini está fazendo, feita. Se você não estava fazendo isso antes, o teu caminho só é mais longo, mas ele tem que passar por essas etapas. Exato. Que tem gente que diz assim, não, mas tá no WordPress, tá bom. Não é porque tá no WordPress, tá bom. E normalmente não tá gente? Inclusive é um dos pontos, né, maior gritante, assim, acho que as maiores guerras entre profissionais de SEO mas o WordPress é muito melhor do que o HTML. Mas eu prefiro fazer assim. O WordPress, ele tem as suas partes boas, né, do HTML, porque às vezes você não precisa construir o código lá no cru. Porém, ele não te dá a opção de colocar meta tags que seriam boas, como meta tag de keywords, que você consegue introduzir só no CSS, que é no código. E com isso, você consegue colocar uma long tail dentro dessas keywords, indicar a Gemini, e ela vai te posicionar para a SERP dela também, ali mostrando nas snippets, que são as perguntas que ficam abaixo. Então, se isso você acaba não fazendo, seu concorrente vai fazer, né? Então, uma das maiores guerras entre o WordPress e o HTML é isso, porque temos possibilidades no HTML que o WordPress não entrega, né? E Pri, a gente falou de uma forma mais ampla ali, porque de uma estratégia de SEO, porque você bem trouxe ali, tô falando de conversão, eu não tô falando de qualquer coisa, né? Então, a conversão, ela significa produção, ela significa cliente, ela significa venda, enfim, ela tem um impacto muito grande. Então, eu queria que você contasse alguns cases, claro que trazendo ali um pouco de segmento, um pouco mais de contexto, para as pessoas que nos ouvem entenderem, olha o que, assim, não é o que vai dar para fazer, é o que está sendo feito e o tipo de resultado que está sendo gerado. Legal. Primeiro, eu fiz essa parte do estudo, de entender como seria o comportamento.
de como a Gemini se comportaria no Brasil, porque lá fora ela estava se comportando bem diferente daqui. Fiz esse estudo, fiz essa análise, então vamos agora juntar os dados. Vamos ver o que foi feito no ano passado, o que pode ser feito neste ano. Porque ela começou aqui no Brasil a partir ali de junho, julho, veio mais para o final do ano, né? Então, entendi, comecei a aplicar a parte técnica, comecei a aplicar o estudo de termos, o que poderia ser usado. Agora vamos aplicar. Então, como que foi feito? Primeiro, construção de conteúdo. Nada de GPT, tá? A gente não fez nada com GPT, porque é uma coisa que está vindo muito forte, inclusive. Está tendo muito conteúdo maçante por conta disso. As pessoas estão fazendo muito conteúdo de chat GPT, tacando no blog e deixando. Só que a Gemini, ela se mune de informações úteis para entregar para o usuário. Então, esse é o diferencial também, construir conteúdos úteis que realmente oferte algo ali, uma resposta útil para o usuário. Então, essa foi a nossa primeira mudança dentro dos clientes. Mudamos todo o conteúdo, tá? E revisamos conteúdos antigos que tinham já posicionados há muito tempo, só que estavam com uma qualidade um pouco inferior. Então, a gente mudou, otimizou isso. Otimizamos também páginas, tá? Com conteúdos de cauda longa. E colocamos esses conteúdos que não poderia ficar na página dentro do código. Aí também é uma forma de burlar ali na parte técnica, mas que a gente consegue acabar posicionando ali dentro de recursos de SERP a palavra que a gente quer indexar, né? Não sei se responde. Eu espero que sim também, né? Vamos lá, tipo, a gente tá... eu acho que tem uma coisa muito importante, o pessoal vai trabalhar com SEO, que por incrível que pareça, parece ficar mais claro na cabeça das pessoas em anúncio. Na minha visão, tinha que ser o contrário. Porque, assim, no final do dia, é um ser humano fazendo uma busca. Aí, no anúncio, eu acho que como é mais fácil... E, desculpa, não estou falando que é mais fácil do ponto de vista de descobrir. É do ponto de vista de mudar. Sim. Mudar a palavra para a qual você vai aparecer, a pessoa entende que ela tem que ficar o tempo inteiro entendendo por que eu tenho que... Qual é o termo de busca? O que estão olhando? Qual é a... Né? Se eu perguntar só uma palavra muito ampla, a minha resposta, provavelmente eu vou estar gastando mais dinheiro do que devia. Então, essa pergunta de tentar entender, essa visão de tentar entender o comportamento humano, me parece mais profunda quando a gente está falando de publicidade. Total. E no SEO é a mesma coisa. Então, o que você está trazendo, tem um ponto assim que eu estou fazendo, mas vai mudar daqui a pouco, porque primeiro que o Google muda as regras dele, né? E aí, se for no TikTok, o TikTok também muda as regras, se for no YouTube também muda as regras, daqui a pouco vai ser no óculos da Meta, que também vai mudar as regras. Quem não entendeu o óculos da Meta, vale a pena o YouTube. É muito legal. E vocês vão ficar com medo de todo mundo que anda na rua de Ray-Ban do teu lado. Eu já tô, pra falar a verdade. Mas assim, parece que é mais óbvio que isto é você tem que ficar constantemente acompanhando se o comportamento se mantém ou qual novo comportamento de busca, qual novo tipo de interesse está aparecendo. Não sei por que é mais óbvio. Se esse aqui é mais trabalhoso, deveria ser... Ele não é de graça, né? Não é de graça, não é. Ele dá muito mais trabalho e depois ele fica colhendo dividendos ao longo de um tempo maior. Mas a minha percepção é que, você perguntou se está respondendo, se a pessoa já tem esse mindset de que eu preciso fazer isso de forma continuada, eu acho que tu respondeu. Se ela não tem esse mindset, poxa, aí acho que a gente não vai responder aqui de forma tão fácil este ponto. Mas e pontos de resultado? Usando essa estratégia, especificamente o que a gente conseguiu do Gemini, o que você conseguiu de resultados mais gritantes, assim, que dá pra gente trazer? A conversão, né, de produção, né, para o cliente, aumentou mais de 50%, né, em pouco tempo, inclusive, porque foram só 3 meses de teste, que é o tempo padrão ali para o SEO se performar, só que ele começou a performar com menos de 2 meses, tá? Essa parte de diferente dos concorrentes da empresa. Você acha que isso é uma janela de oportunidade? Porque nem todo mundo está preparando para o Gemini ainda? Total. É uma janela super de oportunidade, principalmente para as novas estratégias que estão sendo aplicadas, porque as pessoas ainda estão muito presas no SEO antigo. Tá? O que seria o SEO antigo? O ABC. Vamos otimizar a página, vamos colocar palavras-chave e é isso. Mas e realmente o estudo do dado? Por quê? Eu apliquei também um método que é de analisar o CTR que eu tenho a partir da palavra-chave, da volumetria e do KD. Quem não conhece, volumetria é o volume da palavra-chave, KD, Keyword Difficulty, que é a dificuldade dela indexar. Então, eu fiz uma soma com esses 3 dados para que ele me apresente ou me dê pelo menos uma simulação
de um resultado de qual posicionamento aquela palavra iria estar dentro da SERP ali do Google. E quantos por cento de CTR ela traria, né, a partir da posição. E aí esse diferencial, eu acho que também é algo que poderíamos explorar mais, pelo fato de as pessoas não estão se preparando para isso, estão fazendo só o ABC, só o arroz e feijão ali, o básico, e não estão enxergando que o SEO ele já está se modificando. E quem realmente não estiver exercendo vai acabar ficando para trás. Não é só colocar conteúdo útil, mas as palavras que esse conteúdo útil tem, elas têm força, têm relevância? Ou tá só usando o termo brand para ficar ali na estabilidade? Né? Então, esse que é o diferencial. Eu percebo muito, até nas comunidades de SEO, que as pessoas elas tentam se segurar muito em conteúdos de brand. Então, eu tenho uma marca X, vou fazer conteúdo só sobre essa marca, com termos dessa marca, porque já são termos fortes em volumetria. Mas por que não explorar termos de cauda longa, com uma volumetria menor, um KD menor, que você vai posicionar muito mais rápido, e você vai conseguir explorar também a resposta do usuário, porque se ele está perguntando aquilo, é uma conversão muito mais efetiva do que uma conversão muito aberta, falando da marca apenas. Então, foi isso que aconteceu também com a gente. Acabamos usando termos, né, que respondia sobre o produto, era um produto muito novo, as pessoas não conheciam, e foi aonde gerou, então, esse crescimento, né, de mais de 50%, por conta das pessoas entenderem o que era o produto e fazer uma conversão assertiva. Então, foi realmente efetivado algo que a pessoa estava buscando. Uhum. E nesse cenário você para de desperdiçar também uma parte, porque não adianta nada levar um volume de pessoas enorme, levá-las no funil, você vai ter uma taxa de conversão terrível, porque elas vão ficar pelo meio do caminho, porque elas não entendiam aquele produto para seguir ali até uma conversão final. E agora, Pri, uma coisa que você comentou, né? E me parece que é uma coisa que está mudando numa alta velocidade, digamos assim. Porque você comentou do SEO antigo ali. Até algum tempo atrás, alguns anos atrás, não muito, assim, as pessoas falavam do tempo, vou fazer um projeto de SEO sem estar tão amarrado a uma estratégia. Mais recentemente, as pessoas começaram a falar, eu quero fazer um projeto de SEO, porque eu não quero ficar só dependente da mídia paga. E elas começaram a ver essa conexão, como você bem mencionou ali no começo, né? E agora, me parece que o caminho que está indo, essa coisa de ficar só no branding ali, não vai durar. Não. Porque daqui a pouco você fazer só o básico, assim, é o básico, como a gente mencionou, não é que ninguém tem que fazer. Tem que fazer. Né? Mas não é uma coisa que você vai, faz uma vez e resolve. Não. Porque daqui a pouco está todo mundo atropelando. Exato. O básico, eu costumo sempre dizer que o básico bem feito, ele é sempre muito bom. Porém, o básico bem feito com um plus de você colocar um conhecimento a mais ou uma estratégia ali melhor para cada feeling de cliente diferente, mas colocar uma estratégia que seja muito à frente do que realmente já está sendo feito, você com certeza vai se sobressair, né? E aí que está a questão também. Quando a gente fala que o SEO, o antigo, ele morreu, podemos considerar que sim, porque o SEO antigo ele era muito baseado em Black Hat, né? Para quem não conhece o termo Black Hat, são ações impróprias para o Google, né? A qual ele pune o site e tudo mais. E tinha muita gente ainda fazendo isso, como ainda tem, tá? Não morreu essa parte, que era colocar backlinks adoidado dentro de um site, 8 backlinks dentro de um conteúdo só, 10 backlinks lá dentro. Isso o Google entende que você está forçando alguma coisa. Se você está forçando, não é natural. Se não é natural, não é orgânico. Então, acaba que você tem a penalização e as pessoas estão muito presas a isso ainda. Vou fazer só backlink, o SEO é só backlink. Gente, o SEO não é só backlink. O SEO é uma análise de dado muito aprofundada para você entender todo o funil do cliente, todo o funil de o que você está ofertando dentro do seu conteúdo. É a parte técnica, é a parte sim de backlink, mas é um backlink limpo, um backlink que seja útil, né? É a parte de você realmente estruturar o layout da página, porque aí a gente entra em UX também. Então, assim, o SEO, ele não é só, vou colocar umas palavrinhas-chave lá dentro do site, que eu já ouvi muito isso. Sim. Você é SEO? Então você coloca a palavra-chave dentro do site. E o pior era aí eu vou falar há mais tempo, né? Que as pessoas não sabiam fazer. Não. Então, elas repetiam uma frase constantemente num texto
que você fala, parece que você não desaprendeu a escrever, assim. Exatamente. Porque ficava repetindo algumas coisas ali de uma forma terrível, né? Exato. E aí é onde, né, se move aí o SEO. E aí ele se transforma, não se transforma, mas ele tem uma abertura que é pro GEOA, é a Generative Engine Optimization. É um novo termo utilizado para o SEO, por isso que eu dei uma coladinha. Mas é um novo termo usado para o SEO, onde a gente acaba otimizando literalmente o conteúdo para a Gemini. Então, além do SEO que a gente já faz ali dentro da página, a gente também tem que fazer o SEO para a Gemini, ou para o Bing, ou para o WhatsApp, ou para o TikTok, enfim, para todos os motores de busca que a gente tem hoje fornecidos aí pela internet. Então, essa mudança, né, de não só fazer o básico ali, de colocar 300 palavras-chave iguais, repetidas, e ter esse estudo diferente de, poxa, deixa eu ver aqui quanto que dá na SERP um CTR baseado no KD, que é a dificuldade ali de indexar, comparando com o meu DR ou com a minha autoridade da minha página, né? Então, essa mudança que a GEO trouxe é muito mais baseada em dados, muito mais aprofundada em você estruturar ou ter ali uma forma de somar tudo isso para entregar para os usuários realmente algo muito assertivo para uma conversão até mais eficaz, arrisco aqui dizer que do que o Ads. Sabe uma coisa? Há algumas semanas atrás, teve do final de uma quinta-feira, teve um encontro no escritório. E tinha muita gente, tinha, bem menos do que o que a gente tem, mas já tem umas 120 pessoas, o pessoal ficou jogando vôlei lá no final. E o Juliano Araújo, que já esteve aqui com a gente, virou para mim e falou assim, vai, essa hora você fica orgulhoso, todo mundo aqui com a camisa da MEF fica pensando, olha só a empresa que eu fundei. Não, cara, essa hora eu fico orgulhoso. Porque quem não entendeu o que vocês fizeram no papo aqui, a gente simplesmente mostrou a aplicação de método científico. E não era isso que a gente combinou que a gente ia fazer. Então, quando a gente fala hoje que na MEF, o nosso jeito de fazer aplicando ciência, é isso aí. Tu partiu de uma observação, primeiro passo do método científico. Daí tu foi para uma indagação, e se eu fizer isso, e se... Mas aí você não tinha tudo. Você fez o levantamento de dados e evidências, partiu do levantamento de dados e evidências, a gente criou uma hipótese, testou a hipótese e escalou porque o resultado funcionou. Então, assim, para quem está achando que é muita coisa para fazer SEO, porque a gente sabe que tem muita gente que vai para a internet e a gente colocou um título de phishing nesse podcast, a gente sabe disso. E aí você vai para a internet para acreditar nos títulos de phishing muitas vezes e querer um template pronto para resolver o seu problema. O template pronto para resolver o seu problema é o que todo mundo vai achar. E deixa eu te contar, se alguém publicou ele, é porque ele já não funciona mais. Quando isso aqui que a gente está falando, de como é que a gente está atuando, testando e melhorando, tiver um template de pega isso, faz isso, 5 passos, 10 passos já não funciona, porque todo mundo já faz igual. Né? Poxa, mas... E aí você vê a gente batendo cabeça, mas para eu vender eu estou usando o Predictable Heaven do Aaron Ross. Funcionava ótimo na década de 2000, quando ele lançou. E depois que ele fez o livro, o mundo inteiro leu. Então é óbvio que hoje, se você for fazer aquilo, até os catches de ligação as pessoas já fazem igual. Estou dando um exemplo de outra área, porque qualquer área o método científico casa. Então, eu precisei fazer um parênteses aqui, porque a gente literalmente aplicou e mostrou um método funcionando. E agora eu quero fazer a visão contrária. Se você não tivesse aplicado o método, se você tivesse falado assim, que legal, eu vou testar. Você acha que você teria conseguido usar essa janela de oportunidade que a gente conseguiu nos cases que você usou? Você acha que daria, percebi rápido e eu vou pegar um template antigo? Ia funcionar? Acredito que não. Provavelmente não. Porque, além de ter otimizado a palavra-chave, eu precisei otimizar algumas coisas da página. E que provavelmente ali uma parte antiga não me traria esse recurso, né? Então, com certeza não. E aí, você está gostando da aplicação? Gente, eu tô amando. E assim, é muito legal porque a gente saiu dessa coisa que, o que é o SEO, como se fosse algo simples, que é só um projeto que uma empresa vai fazer, e trouxe para uma coisa muito sustentada em cima de dados e muito sustentada em resultado. Sim. Né? E além de toda essa parte que o Marcel bem falou, né? De toda essa metodologia, toda essa aplicação. A gente não está falando vamos complicar o que é simples. Não, nós estamos falando em buscar resultado. O Pedro, quando a gente estava pivotando para montar a MEF,
O Pedro, que hoje está na Ace, o Pedro Gartner, ele tinha no quadro, atrás da mesa dele, não sei se você vai lembrar dessa frase, assim, se você quer grandes retornos, resolva grandes problemas. E o que a gente está olhando aqui, a gente foi buscar grandes retornos. E aí, você não vai resolver grandes problemas fazendo, não, aumenta tantas páginas e bloga tantas vezes por dia que resolve. Não. Não funciona, mas eu vejo hoje muito conteúdo de influência. Não, se eu fosse começar tudo hoje, eu ia publicar 10 vezes no TikTok, 20 vezes. Gente, se isso ainda funcionasse hoje, vai parar de funcionar agora, porque todo mundo vai fazer igual. Então, não adianta. Fórmula pronta não funciona. Não, de forma alguma. Principalmente, assim, se a gente fosse continuar seguindo a fórmula antiga, mesmo ali de meados de 2011, ali, sou um pouquinho velha, mas ali de meados de 2011, se fôssemos seguir a mesma sequência de SEO que era feita, provavelmente teríamos tomado uma bela de uma punição já, e com certeza não estaria performando, porque é como você falou, as coisas vão se atualizando e vão se mudando, vão se modificando, de acordo também com o nosso público, né? O nosso público de 2011 não é o mesmo público de agora, de 2024. As pessoas que buscam na SERP do Google, ou no TikTok, ou no YouTube, não são as mesmas que estavam buscando em 2011. Né? Então, até a forma de perguntar é diferente. Antigamente, as pessoas detalhavam o que elas queriam. Hoje, as pessoas querem coisas muito rápidas, né? Querem ações muito rápidas. Elas perguntam uma coisinha simples e já tem que entregar aquilo, e o primeiro que aparecer vai ser o que ela vai clicar. Né? Então, por conta disso, vem se movendo, vem se acontecendo essa movimentação, e acredito que o arroz e feijão não vai dar certo mais. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque a Pri comentou ali, né? Dependendo, você até brincou, dependendo que você acredita que pode ter, arrisca dizer que pode ter um resultado melhor ali do que ads, né? E eu queria a sua visão, por exemplo, antes tinha essa questão, parecia que um projeto de SEO ele precisava ser defendido, enquanto que uma linha de um projeto de campanha de mídia paga, ela simplesmente existe. Sim. Vira o ano, renova o budget, sabe? E na sua visão, você acha que com tudo isso que está mudando, isso também é algo que vai mudar? Eu acho que o pessoal está aprendendo que quando a gente está falando de mídia, quando a gente está falando... Primeiro, mídia, ponto. Mídia paga ou mídia orgânica? Mídia. Né? Isso tudo se complementa. E não só se complementa ali, como, por exemplo, se você não estiver olhando para a sua jornada de conversão, então não adianta nada você, por exemplo, ter o melhor trabalho de SEO do mundo, o melhor trabalho de ads do mundo, na hora que chega na tua página, não tem uma ferramenta de conversão decente. Ou se você não faz uma recuperação, ou você não trabalha um trabalho de push para conseguir recuperar carrinho, ou reengajar cliente e tudo mais. Eu acho que a gente está chegando num nível de maturidade que as empresas já entenderam que essas coisas não tem que brigar entre si. Sabe, a briga de TV e rádio, que depois virou a de on e off, que depois virou a de pago e orgânico, já tem muita gente entendendo que isso é ridículo. Porque, primeiro, é um cliente só. Se ele clicar na tua mídia paga e depois ele fizer uma busca e aparecer uma coisa melhor no orgânico, ou ele não achar no orgânico aquilo que ele queria, tá horrível. Né? E tem coisa que vai ser persistência na cabeça do cliente. Ele foi impactado por algo, um true view do YouTube. E ele vai buscar, o teu orgânico tem que estar preparado para aquele true view. Porque diferente de uma mídia de TV que você pode incentivar na hora que a produção da TV for acontecer, uma mídia de YouTube você não sabe a hora exata, você não consegue incentivar a campanha. Então hoje eu acho que as pessoas já estão entendendo que a jornada tem múltiplas formas e múltiplas entradas e quem decide é o cliente, eu não decido nada. A partir do momento que eu não decido nada, as coisas obrigatoriamente precisam se conversar e se ajudar. Porque no final do dia, ou todo mundo tem uma meta comum. O primeiro ensaio de podcast que eu fiz na minha vida foi com Jefferson Duran, um programa que ia chamar Vendendo na Cozinha. Eu e Marcelo Pimentas fizemos, e o Jefferson trouxe as 5 métricas para marketing e vendas parar de brigar. E ele ficou assim, essas métricas pode mudar, mas uma coisa tem que estar em comum. Não faz sentido não ser a mesma meta comum. Venda. Ou, se eu não estou vendendo, conversão final, captura de cliente. Seja o que for o seu final de funil, ela tem que ser... Porque todo mundo direcionado para aquilo e se ajudando, você converte mais. Eu não consigo olhar hoje para algumas empresas, assim, eu não sei como começar um racional quando o cara separa SEO de ads e você olha, e se por acaso ele está num mercado que já foi disruptado por alguma startup. Porque a startup não tem dinheiro, então, assim, vamos lá, não é, startup maravilhosa. Não tem dinheiro.
E aí ele tem um cara que faz tudo. Aí esse cara que faz tudo, ele automaticamente está integrado com ele mesmo, porque é o mesmo cérebro. Né? Então, acontece. Mas o processo, depois que cresce, tem que se manter integrado. E aí você já levou um tombo de uma startup, sabe? Pô, eu adoro dar o exemplo do Marcelo Furtado lá do Convênia. E, pô, ele começa o Convênia em alguns poucos meses, ele ranqueia melhor no Google para benefícios corporativos do que VR, Sodexo, Ticket, sabe? Pô, não faz sentido. Eram monstros, mas ele foi lá e só fez o trabalho que tinha que ser feito certinho, bonitinho. Tá, isso era 2016, 2017, tá, gente? Hoje certamente o pessoal já tá correndo atrás. Por isso eu dei esse case porque é muito antigo. Hoje em dia, cara, todo mundo já levou um tombo desse. Então acho que quem não tá fazendo isso, de tipo, não preciso mais defender, quem não tá olhando, isto é tudo uma coisa só, cara, teu problema vai ser que daqui a pouco você vai estar brigando por outra coisa, que é pelo risco de continuidade do teu negócio. Mas a gente tá... Eu sei que eu tenho que acabar, mas eu não vou me segurar a uma pergunta. Você trouxe, o comportamento de busca é diferente, né? E a gente tem agora, né, já um uso, principalmente, não do Gemini ainda, mas principalmente ali, dos assistentes do GPT da OpenAI, né, do ChatGPT. E, já que eu já citei ele, e tô louco para ir para os Estados Unidos comprar do óculos da Meta, que o Llama tá dentro dele, que a gente já está falando de comportamento direto voz. Eu ainda não encontrei uma ferramenta, se você encontrou, pode falar pra gente, que consiga monitorar quais são as queries que as pessoas estão fazendo falando para esses produtos. Não. Eu não achei. Mas eu olho o meu comportamento de quem está perto de mim, a query escrita e a falada são completamente diferentes. Sim. Então, eu acho que a gente vai ter mais uma camada. Essa é a minha visão de futurologia. Eu queria a sua. Não, concordo totalmente, realmente não tem. Inclusive, quando eu iniciei as pesquisas sobre os termos, né, ali da Gemini, para posicionar nela, eu percebi que, inclusive, amador estrangeiro também, eles também vêm se preocupando com esse tema de uma pessoa que fala, de uma pessoa que escreve. É totalmente diferente, porque parece que a pessoa raciocina de forma diferente da forma que ela tem que perguntar para o Google e da forma que ela entende que seja a resposta. Então, por conta disso, talvez seja algo aí para explorar um pouco a mais. E vai ser, com certeza, uma mudança que com certeza vai vir com o óculos, porque vai ser algo falado e não digitado ou escrito. Então, as pessoas vão estar entendendo na cabeça delas uma pergunta diferente do que realmente elas querem e talvez seja até uma dor para o resultado que vai ser entregue, porque talvez a própria internet não esteja pronta ainda para estar respondendo. Nossa, haverá aprendizado contínuo. Tema para ela voltar, né? Um tema para ela voltar, com certeza. Pri, muito obrigada Muito por ter obrigada a participado do vocês. Dudu Math. Amei. Muito, muito bom. Obrigada por compartilhar tudo isso. Foi uma delícia bater esse papo. E além Obrigada, das coisas que você ajuda a gente no blog da MEF, onde mais o pessoal te encontra? No meu LinkedIn, Priscila Dantas. E dentro da MEF aí, vocês me buscam lá, que com certeza vai achar. Obrigado, Fabi. Obrigado. Obrigada Pri. eu. Quem chegou até aqui, 5 estrelinhas e valeu!